Vamos voltar então no botão função. Vamos para a próxima função, que seria o volume ou metro cúbico. Novamente, não me lembro como que faz essas medições. Tá vendo o botãozinho aqui? Ainda não é touchscreen, tá, pessoal? Então, realmente, você vai ter que usar esses botões aqui do medidor. Então, novamente, eu vou apertar aqui. E ali você vai ter os passos, passo a passo, de como tirar essa medida. Perfeito? Vamos voltar lá. Então, no caso do volume, o metro cúbico, o que que acontece? Aí o profissional vai ter que tirar o comprimento, a largura e também a altura. Então, no caso aqui, se eu tivesse uma piscina, por exemplo, eu gostaria de saber quantos litros cabem nessa piscina. Então, eu posso tirar o metro cúbico e depois transformar em litros. Então, na verdade, eu vou tirar a altura, né? Tiraria a altura da piscina, o comprimento e a largura. Como é uma continha de vezes, não importa se você fizer a altura primeiro ou comprimento, porque aí não vai alterar o resultado. Então aqui foram as 3 medidas que eu tirei e aqui é o resultado do metro cúbico ou o volume daquele lugar. O pessoal que também trabalha com ar-condicionado, né, que precisa tirar o volume da sala, também usa muito essa função. Então, a outra função agora que a gente vai falar é a função da medição indireta. Então, é esse desenho aqui da medição indireta, né, que a gente também chama de Pitágoras. Então, a gente coloca aqui nessa função, aperta o botão vermelho, aí você vai perceber que nós vamos ter 4 funções dentro dessa função de medição indireta. Então vamos lá. E para para você chegar em cada função, novamente, você usa os botões de mais ou menos, tá? Então vamos começar aqui pela altura indireta. O que é altura indireta? Vamos dizer que você tem um pilar, tá? Você tem um pilar lá e o pilar não tem teto. Mas você precisa da altura desse pilar. Se tivesse um anteparo aqui, normal, você colocaria a trena, o laser bateria no teto e você teria a altura desse pilar. Como você não tem, provavelmente o profissional não vai, né, subir no pilar de ponta cabeça para fazer essa medição. Então, o que acontece? Então, você escolhe essa função, você vai se afastar desse pilar, verifiquem que eu estou na mesma base do pilar. Não estou nem acima, nem para baixo. Vou ligar o meu laser e vou colocar esse laser, claro que num projeto, né, numa obra, essa trena não pode, esse medidor não pode se movimentar, mas aqui é só um exemplo para vocês entenderem. Vou colocar o topo do laser lá e vou clicar. No que eu cliquei, ela já me deu a altura desse pilar. Verifiquem que eu fiz somente uma medição, não precisei fazer a primeira medição em linha reta. Por quê? Porque a GLM 120C também tem um inclinômetro dentro dela. Então, nesse caso, eu precisei fazer somente essa medição na inclinação. Perfeito? Vamos voltar lá, então, botão função. Novamente, aqui, medições indiretas, né? E a gente vai para outra. Qual que é a diferença entre essas duas? O processo vai ser o mesmo, eu vou estar na mesma base, vou colocar o laser na ponta do pilar. Só que no caso dessa função, ela vai me dar essa distância entre o profissional e aquele pilar. Então, a primeira função foi a altura do pilar e a próxima seria a distância entre o profissional e o anteparo do outro lado. Beleza? No caso de dúvidas, novamente, ó o botãozinho aqui de interrogação, você aperta e ela vai te dar passo a passo de como essa função funciona. Beleza? A próxima seria, então, agora o duplo Pitágoras. Qual que é a diferença? Vamos dizer agora que você esteja em cima de um morro e você precisa ainda da altura desse pilar. Como vocês podem ver aqui, eu não estou na mesma base, tá? Eu estou um pouquinho acima. Então, no duplo Pitágoras, eu vou precisar de 2 medições. Então, eu vou achar meu laser lá, eu vou pôr o laser embaixo, cliquei, e o laser em cima, cliquei, para eu ter a altura daquele pilar. Tá? Agora imagine um exemplo, um outdoor, por exemplo. Você precisa da altura do outdoor. Você não vai estar na mesma base do outdoor. Então você geralmente vai colocar um tripé
né, no medidor, colocar na função duplo Pitágoras novamente. Por quê? Porque eu não estou na mesma base, então aí nesse caso eu vou ter que fazer duas medições, uma para baixo e uma para cima, tá? A gente sempre recomenda usar o tripé também em ambientes externos, principalmente em longa distância, né? Porque quando você está fazendo medições em ambiente externo no sol, já tem aquela dificuldade de enxergar o laser, mas não agora, né? Porque agora ela tem a câmera. Mas quando você coloca num tripé o medidor, você tem uma medição mais segura, mais firme, tá? Então vamos lá, vamos voltar no botão função. Aqui, o próximo vai ser o trapézio, que na verdade, vamos colocar, como a gente não tem como fazer um exemplo aqui, mostrar para vocês, então eu vou apertar aqui o botão do ponto de interrogação. Porque no caso, vamos dizer aqui, a pessoa precisa saber a caída, né, a medição da caída de um telhado. Então você aperta aqui e ela vai te mostrar passo a passo quais as medições que você precisa fazer no seu projeto. Então, novamente, na função de medição, de medições indiretas, quando você apertar, você vai ter 4 opções. A opção do trapézio, a opção de duplo Pitágoras, o Pitágoras e o outro Pitágoras, que é a distância entre o profissional e o ponto de referência.